Agora, sobre a doutrina espírita, né? De que maneira que a doutrina espírita, ela pode nos nortear a tomarmos melhores decisões em nossa vida, hein, Edson? Então, para isso nós precisamos estudar a doutrina, né? Mesmo na doutrina tem os padrões. Se criam padrões e as pessoas absorvem aqueles padrões como sendo as realidades, só que esquece que às vezes aquilo é a história de um outro. Então, vou dar um exemplo aqui, vai. André Luiz veio no livro Nosso Lar narrar a experiência dele como um pseudo-suicida, né, involuntário, e ficou lá no umbral. Bom, aquela é a história dele. Ela não precisa ser a minha, não precisa ser a sua, não precisa ser a do Adilson, tá certo? Só que por falta de estudo, por falta de fazer uso da inteligência, né, do livre pensamento que o Kardec tanto preconizou, né, para não nos tornarmos máquinas de crer, essa ideia e esse livro sendo, né, de forma falada, estudado e comentado nas casas espíritas, por exemplo, faz com que muitas pessoas tenham a ideia de que vão para o umbral. Por quê? Porque as crenças que elas têm de pecados, de culpas, de que estão aqui para pagar, coisas desse tipo, fazem com que elas não consigam pensar de forma diferente. Então, mesmo elas sendo pessoas boas, por exemplo, mesmo elas sendo pessoas que estão num processo de trabalho aí de transformação de si, elas imaginam que por serem, né, pecadoras e tal, vão para esse tipo de ambiente. E não fazem uma análise de que isso pode ser diferente, entende? Então, se criou um padrão, você não consegue sair fora dele. Então, como é que a doutrina pode ajudar? Fazendo com que vocês, como um livre pensador, questione as coisas e absorva aquilo que é útil para você naquele momento. Pode ser que isso que é útil para você nesse momento, amanhã, seja diferente. E você também tem essa capacidade, né, de mudar de acordo com as circunstâncias, de acordo com o seu próprio nível de entendimento das coisas. Mas para isso você precisa usar o pensamento, que é o tema que a gente está falando, né? Da falta de uso do pensamento, de pensar fora do padrão, de fazer reflexões. Exatamente. E tal. Né? Eu costumo, em sala de aula, inclusive, no curso Mediúnico 1, gente, se vocês estudarem o livro dos médiuns, vocês vão ver que tem tanta informação interessante lá do Kardec. E uma das coisas que a gente percebe é que o Kardec incentivava as pessoas a questionarem. Quer dizer, então, quanto mais questionador você for, mais condições de ter novos horizontes, de ter novas visões sobre as coisas você vai ter. Então você não fica limitado àquele tipo de informação. Né? Complementando ainda o que a gente está falando. Sim. Você lembra que no programa anterior nós falamos sobre essa questão da polarização? Que estão começando a criar de novo, lembra disso? Sim. Olha o que está acontecendo. Ontem, na verdade, hoje é sexta, né? Na quarta-feira, eu recebi lá no Facebook uma foto do presidente Bolsonaro segurando o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Você já deve ter visto isso, certo? Sim, vimos. Aquilo, teoricamente, é um fake. Tá? Só que as pessoas pegam aquilo, começam a replicar, e aí já tem grupos espíritas, que se dizem estudiosos de doutrina, afirmando que ele é um dos inconfidentes, a reencarnação de uns inconfidentes. Olha, com base em quê estão trazendo esse tipo de informação? Nossa. Olha o nível. Só que, na quinta-feira, que foi ontem, já tem uma outra foto circulando na internet, no Facebook, que é o Haddad segurando o Brasil, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, olha, dentro do meio espírita, estão de novo querendo criar a polarização. Isso faz com que as pessoas não pensem, elas criam esses padrões, e aí ou vão para cá ou vão para lá, e elas não conseguem pensar que elas podem ir pelo caminho do meio, né? Precisamos pensar.